Olá a todos, sejamos todos bem-vindos a este momento de reunião e de estudo. Tenhamos todos uma boa noite e que possamos rogar aos bons espíritos que nos acompanhem. Eu sou o Wagner, eu participo do Lar Espírita Irmão André Luiz, no bairro Concórdia, aqui em Belo Horizonte, e hoje tenho a oportunidade, a felicidade de estar reunido aqui com a Fraternidade Espírita Mundo Luz. Que Deus possa nos abençoar na noite, bem como em todos os momentos, aonde conseguimos abrir a nossa mente e o nosso coração para receber a dádiva divina do auxílio, da inspiração, e possamos, através deste entendimento, caminhar com melhor tranquilidade e segurança nessa existência física. O nosso tema da noite será Remendo Novo em Roupa Velha. Mas, antes de começarmos o nosso estudo, faremos a nossa prece de agradecimento e rogando aos bons espíritos que nos ilumine nesta oportunidade. Convido todos a essa prece, de modo que possamos fechar os nossos olhos, nos lançarmos no espaço, rogando a Deus a sempre o vosso amparo em nosso favor, ao qual está sempre à nossa disposição, mas que muitas vezes não abrimos mão dos nossos interesses materiais e não percebemos a presença divina à sua volta. Que nessa oportunidade em que retiramos um tempo da nossa vida física, dos nossos afazeres, para em conjunto e vibrando no mesmo sentimento, possamos nos reunirmos junto com o mundo espiritual, com os mentores da casa espírita que nos acolhe neste momento, bem como o nosso anjo da guarda, que muito agradecido fica quando nós nos dispomos a elevar o nosso pensamento a Deus, pois é neste momento que eles conseguem com mais facilidade ter contato conosco e nos inspirar para bons caminhos e nos traz bons conselhos através da leitura, do bom entendimento da palavra do Cristo e dos amigos espirituais que nos escrevem através dos tarefeiros mediúnicos que trazem as lições que permitem possamos refletir sobre o nosso dia, que possamos estender a nossa prece unidos em favor de todos aqueles que choram, encolhidos em algum canto do nosso universo, nos lares, nas penitenciárias, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, e que possamos distribuir com bondade e carinho essa energia positiva que emana de nós, que foi produzida no decorrer do dia através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas atitudes e da nossa paciência para com o próximo. Todo bem que fazemos àqueles que estão à nossa volta no dia a dia produz em nós campo de energia que vamos armazenando, e a cada prece, a cada oração que fazemos, endereçados a um ou a muitos, esse excedente é direcionado a eles, bem como quando nos dispomos a fazer uma doação de sangue. Retiramos de nós uma pequena parcela em favor daqueles que precisam, e voltamos às nossas atividades revitalizando-nos para novamente continuar o processo de distribuição.
que Deus, abraçando todos nós, encarnados e desencarnados, mentores espirituais, anjo da guarda e aqueles que convivem conosco, possamos dar início ao nosso estudo da noite. Bem, o nosso tema é remendo novo em roupa velha. O que a doutrina nos traz sobre o assunto e o que nós podemos tirar dessa lição? Para nossa compreensão, eu selecionei alguns pontos, alguns trechos da doutrina dos Espíritos, auxiliado por Emmanuel e também pelas passagens do Cristo, que possa nos ajudar a compreender o que essa passagem pode dizer para nós. A lição, a mensagem é para todos, mas o entendimento, a compreensão, ela é de natureza particular, porque cada um de nós, conforme o nosso grau de compreensão da vida física e espiritual, irá acolher essas orientações do mundo espiritual, bem como as observações do próprio Cristo, para que possamos refletir e daí verificar o que fazermos no nosso dia a dia. E o nosso estudo ele tem como fonte o livro Palavra de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 1, Recomecemos. Temos a passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 16, e, para auxiliar no estudo, eu lancei mão do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que na página 227 ele fala sobre odres novos, vinho novo. Então, essa passagem que vamos estudar hoje, ela tem o título, de um modo geral, dentro da Bíblia, Jesus e o jejum. E essa passagem está escrita em Mateus, no capítulo 9, Marcos também fala dela no capítulo 2, e Lucas fala dela também no capítulo 5. E a nossa referência é Mateus, mas eu achei bastante interessante a colocação das palavras de Lucas sobre o assunto, e eu vou trazer a passagem de Lucas para que nós possamos estudá-la. Lucas diz para nós assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor, Jesus, não jejuam. Então, Jesus respondeu a esta pergunta. Ele diz: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. E Lucas continua escrevendo dizendo que Jesus fez também esta comparação, levando em conta a pergunta que fizeram a Jesus sobre o jejum. Jesus diz: ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova. E o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha.
E Jesus continua: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, colocar vinho novo em odres velhos, os odres rebentam. O vinho se perde, vaza, e os odres ficam estragados, arrebentados. Não, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho. Pois diz: o vinho velho é melhor. Como compreender esta passagem? Como trazê-la para o nosso dia a dia? Como tirar dela uma lição que nos permita caminhar com mais segurança diante do dia que se abre na nossa vida? Começamos por compreender o que é odres. No dicionário, odres significa um antigo recipiente feito de pele de animal, geralmente de cabra, usado para o transporte ou armazenamento de líquidos, como água, azeite, leite, vinho, manteiga ou mesmo queijo. E aí a gente vê Jesus dizendo que ninguém põe vinho novo em odres velhos. E aí a gente vê uma imagem de um odre velho. Nós verificamos que, pela sua natureza, ele está ressecado. E se colocarmos vinho novo ali, nós sabemos que o vinho novo ainda está num processo de fermentação. E ele vai expandir. E aí, quando Jesus diz que não se coloca vinho novo em odres velho, é porque, como o odre está ressecado, à medida em que o vinho fermenta e ele se expande, o odre, por já estar ressecado, por ter sido usado muito, ao invés dele esticar através da elasticidade, ele rompe. Então é onde Jesus diz que é necessário colocar vinho novo em odres novos. Sem esse comportamento aqui, a pessoa que guarda o vinho novo em odres velhos se perde. Então Jesus traz para nós uma história que no passado funcionava assim. Não tinha muita possibilidade de guardar líquidos. Então se utilizava a pele dos animais, fazia-se esse recipiente e guardava ali os líquidos. Mas no caso do vinho, quando era vinho novo, tinha necessariamente que se valer de odres novo. E aí nós nos deparamos com uma parábola. Como compreender essa parábola? Vamos verificar em Mateus, lá no capítulo 13, que ele diz para a gente assim: todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. Então, o que vem a ser parábolas? Parábola, no dicionário diz que é uma comparação desenvolvida em uma história curta. É como pegar um fato, um acontecimento e analisar a diferença ou a semelhança daquele fato, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou uma verdade espiritual, como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, em que o moço mais jovem, desejando conhecer o mundo e tendo um pai rico, pede a parte da sua herança para se lançar no mundo.
o Pai, sábio, amoroso, mas ao mesmo tempo justo, divide a herança entre os filhos e cede a parte que pertencia àquele, e o deixa seguir a vida que ele escolheu. E assim acontece conosco diariamente. O que é uma verdade moral? Como podemos compreendê-la? Para isso a gente vai usar o Livro dos Espíritos, aonde Kardec, também tendo dúvida do qual o significado de moral, pergunta aos espíritos: que definição se pode dar da moral? Lá na questão 629. E eles dizem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem, nós, procedemos bem quando tudo fazemos pelo bem de todos, incluindo nós, porque então cumpre a lei de Deus. Então nós temos ali uma verdade moral e uma verdade espiritual. A verdade moral compreendemos que é fazer todo o bem que podemos fazer ao outro. E essa verdade espiritual é o que a doutrina vem procurando nos trazer, mostrando-nos que somos espíritos, que renascemos muitas vezes, conforme Jesus falou com Nicodemos, e conforme Jesus afirmou através da sua transfiguração, quando ele cita Elias e João Batista, e que cabe a cada um de nós, tendo essa consciência dos processos reencarnatórios, decidir o que fazemos aqui na Terra, enquanto reencarnados, na oportunidade que Deus nos concede. E há um momento que um doutor da lei chega para Jesus e pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É como se nós, dirigindo ao nosso anjo da guarda ou ao próprio Cristo, perguntamos: Jesus, meu anjo da guarda, que farei para evitar o umbral e alcançar o nosso lar? Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Conhecemos a lei? Conhecemos as Escrituras? E, se conhecemos, como interpretas o que está escrito? Como utilizamos esse conhecimento? Qual a definição que adotamos em cada lição que temos para o nosso dia a dia? Nós temos a Bíblia, que traz as lições do Cristo, e temos o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, que nos traz os esclarecimentos da doutrina espírita, do mundo espiritual, ajudando-nos a compreender essas lições do Cristo, como esta parábola, a qual estamos nela. Indo na Bíblia, João, lá no capítulo 14, ele traz essa mensagem do Cristo para nós. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E se nós conhecemos esse ensinamento do Cristo, nós nos valemos desse entendimento para praticá-lo? Nós realmente sabemos amar para poder obedecer esses mandamentos? Porque Jesus nos pede para que nós sejamos capazes de amar o próximo, de fazer ao outro o que gostaríamos para nós. Pede que não devemos julgar, que não devemos cometer adultério, nos sugere a necessidade do perdão, pois também precisamos de perdão.
E para reforçar essa orientação que Jesus nos traz através dos seus mandamentos, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, nos traz essas anotações. Ele diz assim: não conserves lembranças amargas dos acontecimentos da vida. Carregamos na nossa intimidade alguma lembrança amarga ou buscamos trabalhar o entendimento dessas lembranças e transformá-la em lições para que no futuro não cometamos as mesmas falhas e nem soframos as mesmas faltas. Emmanuel também nos diz: viste o sonho desfeito. Como recebemos esses acontecimentos? De ter uma ideia de alcançar algo e no meio do caminho todo aquele sonho, todo aquele planejamento se perdeu. Devemos observar e lembrar que os espíritos nos dizem que nós somos espíritos e o espírito é o ser inteligente da criação que povoa o mundo espiritual e que vive fora do mundo material, que não tem a necessidade do mundo material. Questão 76 do Livro dos Espíritos. Emmanuel também diz: escutaste a resposta de Fel. Como recebemos as más respostas que vêm em nossa direção? Porque a doutrina espírita nos diz que o espírito, se quiserdes, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E ele diz que essa chama e esse clarão, ela tem uma cor que vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Conforme o espírito é mais jovem ou mais evoluído. Porque a doutrina procura nos mostrar que aqueles que nos ofendem e nos ferem necessariamente são almas mais jovens do que nós, que ainda não carregam o conhecimento adquirido ao longo dos milênios e do número de reencarnações que muitas vezes temos em relação a eles. Lembramos disso? Emmanuel nos questiona: suportaste a deserção dos que mais amas? Porque às vezes gostamos de algumas pessoas que estão ao nosso lado e por circunstâncias diversas elas se afastam de nós. Fracassaste no empreendimento. Colheste o abandono. Padeceste desilusão. E ele termina esse trecho dizendo que, entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. E nós vamos observar que o Cristo renasceu, ou que ele nasceu no nosso meio, para nos auxiliar a desenvolvermos. Vamos verificar que muitas almas que vêm de outros cantos do universo nascem no nosso meio para nos auxiliar. Mas a doutrina mostra também que há muitas almas que vêm de ambientes mais joviais, que nascem junto de nós para aprender conosco aquilo que já sabemos, aquilo que aprendemos porque alguém nos orientou. Na questão 888A do Livro dos Espíritos, diz que nós estamos entre dois espíritos. Um que mais sabe do que nós e que nos orienta, e o que menos sabe do que nós carregamos a responsabilidade de auxiliá-lo. Esse entendimento existe na nossa consciência, na nossa sabedoria?
o que está escrito na lei? Como interpretas o que está na lei? Temos esse conhecimento? Utilizamos dele para favorecer o nosso convívio com o próximo? E aí, João, depois do Emmanuel, João continua nos dizendo que Jesus fala: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu, Jesus, pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. E como nós verificamos, Jesus fala por parábolas para nós. Ele deixou isso anotado. Mas ele nos pergunta o que está escrito na lei e como interpretas. E ele também nos deixou a informação de que mandaria um auxiliador para nos ajudar a compreender as suas lições através dos ensinamentos novos que a doutrina nos traria, mas também que a doutrina nos faria lembrar aquilo que ele havia nos dito, pois ele compreenderia que, de algum modo, esqueceríamos os seus ensinamentos. Então, voltando à parábola, Lucas diz que algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor Jesus não jejuam. Como compreender essa parábola no nosso dia a dia? Então eu lancei mão do Caibar. Através desse livro, ele faz um comentário que me auxiliou no desenvolvimento do raciocínio. Caibar nos traz o seguinte: ele pega essa passagem de Lucas, ele utilizou uma versão de Bíblia diferente da minha, por isso a frase está um pouco diferente, mas Caibar diz o seguinte, nessa versão da Bíblia que ele utilizou: palavras de Jesus: como podem os meus discípulos jejuar se eu estou com eles? Passagem de Lucas, lá no versículo 33 a 39. Então Caibar observa o seguinte para nós: essa colocação do Cristo é como ele, o Cristo, estivesse nos trazendo a seguinte mensagem: minha palavra não cabe nas vossas igrejas. Justamente por isso, ela não foi oferecida diretamente, mas foi anunciada de cima dos telhados, nos montes, nos campos, nas praças e nos mares. E aí a gente vê algumas imagens onde o Cristo ensinava o seu evangelho àqueles que vinham ao seu encontro. E ele, o Cristo, não anunciava, não ensinava o seu evangelho dentro das igrejas, conforme Caibar escreve. E Caibar continua dizendo que é como o Cristo nos dizer: tirar um fragmento da verdade, tirar um fragmento do evangelho que eu leguei ao mundo todo, que eu deixei ao mundo todo, para suprimir, para eliminar um comportamento que é o jejum dos discípulos de João e dos fariseus, seria o mesmo que pôr remendo de pano novo
na rotura, na abertura de um vestido velho. E aí nós podemos compreender que as palavras do Cristo e a observação de Caibar, somada aos ensinamentos dos Espíritos em diversas passagens, nos observa o seguinte: aquele que busca o Cristo, que vai ao encontro do Cristo e que se coloca como discípulo do Cristo, não pode simplesmente pegar pequenos trechos dos ensinamentos ou das verdades ditas do Cristo para nós e alocar esses ensinamentos na nossa vida cotidiana habitual, no nosso fazer, na nossa forma de viver até então. A compreensão que se tem é que aquele que busca seguir o Cristo tem que vestir a túnica nupcial, tem que abrir mão da sua vida em favor da vida do Cristo. Jesus nos diz que devemos pegar a nossa cruz e segui-lo. E ele fala: como pode os meus discípulos jejuar se estou com eles? O que quer dizer discípulo? Quando a gente vai no dicionário, verificamos que discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, é um aluno. E aquele que recebe disciplina e instrução de outra pessoa aprende algo para fazer, algo para ser útil no seu dia a dia. Como exemplo, o aluno que se dispõe a fazer medicina. Ele vai receber instrução e disciplina de médicos formados e ele precisa seguir aquele padrão ensinado a ele, pois se ele fizer por conta própria, é natural que ele vai cometer faltas graves na sua execução. E assim o Cristo nos oferece ensinamento. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro, como exemplo, o discípulo de Hegel, então, o discípulo do Cristo, como nos comportamos no nosso dia com relação àqueles que estão à nossa volta? Somos como o Cristo? E como o Cristo, não na forma de ser o Cristo, mas de fazer como ele fazia diante das dificuldades que o encontrava. É natural que alguém diz, mas ele se desenvolveu e era uma alma extremamente evoluída se comparada à minha. Sim, mas como a doutrina nos esclarece, Deus é soberanamente justo e bom. E todas as almas criadas por Deus têm a mesma origem e o mesmo destino. A origem é ser simples e ignorante, e o destino ser anjos. Mas entre um ponto e outro, há um caminho que é necessário ser percorrido por todos. No campo da religião, discípulo, cada um dos apóstolos de Jesus que propagaram os seus ensinamentos. Então nós vamos ver que Pedro não era o Cristo e que inclusive o negou por 3 vezes. Vamos ver a figura de João Evangelista, de Mateus, de Lucas, que, não acompanhando o Cristo no período em que ele se encontrava, mas buscando o conhecimento daquilo que ele ensinava, trabalhou para se reformular e ser aquela figura que foi. João Evangelista acompanhava o Cristo, mas Lucas colheu as informações. Paulo de Tarso também a mesma coisa.
perseguia o Cristo, mas não esteve com ele. Mas depois que conheceu os seus ensinamentos, se transformou. Ele não pegou pedaços dos ensinamentos do Cristo e foi ajustando à sua vida cotidiana. Paulo abriu mão da sua vida e construiu uma nova vida através do caminho que ele seguiu com os ensinamentos do Cristo. Discípulo, pessoa que adota uma doutrina, uma filosofia, um ideal. Como exemplo, discípulo do capitalismo. Como exemplo, os discípulos da doutrina dos espíritos. Compreendemos a nossa posição de espíritos reencarnados e que estamos temporariamente aqui no mundo físico para nos aprimorarmos e auxiliar aqueles que estão à nossa volta? Os ensinamentos dos espíritos não podem ser pegos determinados trechos e colocados no nosso dia a dia para nos ajustarmos a esse ensinamento. É necessário que reformulemos todo o nosso modo de vida diário. Participar de uma atividade numa casa espírita, fazer uma tarefa de auxílio, uma campanha de coleta de alimento, uma campanha do quilo, uma tarefa do passe, é algo que engrandece aquele que faz. Mas ele precisa compreender que fazer somente isso não é transformar a sua vida em uma vida cristã. E se ele no mundo em que vive não se vale desses ensinamentos cristãos e espíritas para mudar toda a sua postura diante daqueles que estão à sua volta, é como alguém que busca a verdade e procura se ajustar ao modo de vida que até então tem. Discípulo, aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Discípulos de Saussure, ou discípulos do Cristo, damos continuidade àquilo que o Cristo construiu? Pedro, João Evangelista, trabalharam para dar prosseguimento aos ensinamentos do Cristo. E nós? Discípulo é sinônimo de acadêmico, aluno, aprendiz, educando, estudante, lecionando, epígono. E a gente vai compreender que discípulo é aquele que segue alguém nos seus mínimos detalhes. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Estamos sendo arrastados pelos exemplos dos bons espíritos e também por aqueles que, nos apresentando o Cristo, através das suas ações diárias no bem. Discípulo é aquele que segue uma hierarquia, uma ordem de execução das coisas, uma disciplina. Ele renova o seu modo de viver. Ele abre mão de tudo o que existe lá fora para cumprir as regras que é trazido pelos ensinamentos. Jesus nos fala. O que fazemos com esses ensinamentos? Em Mateus, lá no versículo 12, 13, ele fala que Jesus diz, os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Porque eu vim para chamar os pecadores e não para os bons. E aí vem a pergunta, onde nós encontramos o Cristo? No leito de cama de alguém que sofre? No conjunto familiar que nos cabe conviver com eles?
junto daqueles que, pelo trabalho ou pela vizinhança, encontramos em estado de aflição? Ou num campo de diversão em que abrimos mão de determinado tempo para a festividade? O que fazemos com o nosso dia, com a nossa hora? Como utilizamos ela? E aí, para nos auxiliar um pouquinho melhor sobre esse entendimento, eu trouxe uma colocação do André Luiz, lá do livro Conduta Espírita. No capítulo 37, ele faz essa seguinte observação para nós, os espíritas. Afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do Carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge à temperança. Então, quando eles falam para nós que Jesus é perguntado por que os apóstolos, os discípulos de João Batista jejuavam, bem como os discípulos dos fariseus também jejuavam, e os discípulos dele, o Cristo, não jejuavam, e Jesus observa que, estando ele com os seus, por que haveriam de jejuar? E aí o Caibar nos fazendo a observação, dizendo que a palavra não cabe nas vossas igrejas. Justamente por isso ela não vos foi oferecida diretamente, mas anunciada acima dos telhados, nos montes, nos campos, nas praças e nos mares. Caibar nos traz a ideia de que tirar o fragmento da verdade que ele, o Cristo, legou ao mundo para nos ajustarmos ao nosso campo de vida sem a verdadeira mudança, é como pegar um pedaço de remendo novo, de pano novo, e colocar num vestido velho. Fica claro, fica compreensível essa observação em que Caibar nos traz e a doutrina nos chama a atenção, em que nós precisamos, ao buscar o Cristo, renovar toda a nossa postura diante de nós mesmos, analisar aquilo que nos cabe mudar. Indo adiante, Lucas diz que Jesus fez também esta outra comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Então Caibar nos chama a atenção dizendo que não vale pôr remendo de pano novo em vestido velho. Vai-se o vestido velho e fica o remendo. Querer corrigir os erros das religiões com fragmentos da nova revelação é querer remendar vestido velho com um pano novo. Então, a ideia que Caibar nos traz e que a doutrina em diversas situações procura nos trazer é que os ensinamentos é trazido para a nossa revolução integral, para a nossa renovação integral, e não para que possamos pegar determinado ponto e daquele ponto tirarmos algo para aplicarmos no nosso dia a dia. Então, qual a nossa postura quando adquirimos o conhecimento de como fazer as coisas? Como recebemos os ensinamentos e como aplicamos ele no nosso dia a dia?
como procuramos renovar as nossas ações e os nossos atos. Indo mais à frente, quando verificamos que Jesus diz que ninguém põe vinho novo em odres velho, e que o vinho novo deve ser sempre colocado em odres novo, porque se coloca o vinho velho em odres, se coloca vinho novo em odres velho, esse vasilhame ele tende a estourar, porque ele está ressecado e não suporta a expansão do vinho novo que vai fermentar. Caibar nos orienta dizendo que as religiões sacerdotais são como odres velhos, curtidos de dogmas, de sacramentos, não suportam absolutamente a força da nova verdade vinda do céu. Dogma é qualquer discurso ou ideologia de teor inquestionável, e sacramento é cada um dos ritos sagrados que, segundo o cristianismo, confirma ou aumentam a graça, a dádiva divina, algo como aquele que é batizado tem o seu espaço no céu. Então, quando Jesus nos traz o ensinamento, renovamos toda a nossa condição de receber esse ensinamento e colocá-lo em prática, ou vamos ajustando esses ensinamentos ao nosso cotidiano? Faço parte eu, como exemplo, da tarefa do passe. E aí, o passe é realizado toda sexta-feira, através de uma imensa tarefa na casa espírita. Mas, como sexta-feira é dia 1º e é feriado, eu vou dizer aos meus companheiros de tarefa: amanhã, sexta-feira, não participarei da tarefa do passe, pois aproveitarei o período de feriado para descansar. Pergunta-se: aqueles que estão doentes e que vão em busca do passe, eles observam se amanhã é sexta-feira, se é feriado? Eles estão sentindo dores, estão sentindo aflições, estão angustiados. A doutrina nos diz que quando nos envolvemos numa tarefa, e isso nós temos anotado no livro Os Missionários, capítulo 12 ou 19, que tem o título de Passe, eles dizem que quando a alma encarnada, quando o homem se dispõe a participar de uma tarefa de auxílio ao próximo, eles enviam para junto daquele ser encarnado que dispõe a fazer essa tarefa espíritos que vai auxiliá-lo no trabalho de aliviar a dor daquele que vem ao encontro desse amparo. Como Jesus: vós que estáis aflitos, cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então André Luiz diz que aquele ser encarnado, aquele espírita que busca desenvolver uma tarefa junto da casa, principalmente a tarefa do passe, como ele demonstra, que os espíritos superiores encaminham espíritos para junto desse homem, desse ser encarnado, para lhe secundarem, para lhe auxiliar nas atividades diárias, fortalecendo-o para que ele possa desenvolver a tarefa com melhor qualidade em socorro ao outro. E aí, numa sexta-feira de feriado,
Eu olho para um lado, olho para o outro, aproveito a circunstância, esqueço aquele trabalho divino espiritual que eu abracei e vou buscar o conforto do meu bem-estar, sem me preocupar se haverá alguém na casa que busca socorro e que eu poderia ser aquele instrumento adequado ao amparo através da espiritualidade àquele que pede socorro. Emmanuel nos traz ainda no livro Palavras de Vida Eterna o seguinte: não conserves lembranças amargas, viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportastes a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste o abandono, padeceste na desilusão. Ele descreve tudo isso que nós experimentamos quando a dor nos bate, e devemos lembrar que aqueles que vivem ao nosso lado também experimentam circunstâncias graves como essa. E ele continua dizendo que, entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. Vamos reencarnando, mas podemos já nessa existência fazer algo muito melhor do que o havíamos planejado no mundo espiritual antes da nossa reencarnação, já que temos o conhecimento a nosso alcance, mas podemos fazer como Jesus diz que pega-se uma parte dos seus ensinamentos e tenta adaptá-lo aos hábitos do passado. Emmanuel diz que é como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaz-te do imprestável, daquilo que não nos permite ser bom para com aqueles que estão à nossa volta e para conosco mesmo. Abrir mão daquilo que nos prende aos vícios e aos hábitos da vida material, entregando-nos no mundo espiritual aquilo que nós podemos transportar desta vida para outra, que é o agradecimento daquele em que auxiliamos, não só com o bem material, mas com o nosso exemplo de atitude que arrasta aqueles que sofrem. Como nós estamos trabalhando para ir ao encontro do Cristo através deste arrastamento de exemplo que ele nos deixou. Emmanuel diz: desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram nos dias passados, deita fora, descarta as aflições improfícuas que não te auxiliam e não te levam a nada. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta. Os processos reencarnatórios, a oportunidade de fazer de novo. Menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. E para irmos para o fim do nosso estudo, eu trouxe uma anotação do irmão X que vai nos complementar o entendimento dessa lição que acabamos de ver, que não adianta pegar remendo de pano novo para uma vestimenta que está bastante surrada.
não adianta desejarmos trazer para o nosso cotidiano, o nosso hábito diário, os ensinamentos do Cristo e da doutrina, tentando ajustar esses ensinamentos nos nossos afazeres, buscando a alegria, a festividade, o prazer e esquecendo de que nós precisamos nos espiritualizarmos enquanto estamos encarnados. Irmão X, ele traz a seguinte anotação de Allan Kardec. Ele diz que, comovido, o codificador da doutrina espírita, durante um repouso, viu-se fora do corpo, em singular desdobramento. Allan Kardec se lança fora do corpo em desdobramento no momento de repouso, de sono. Junto dele, de Allan Kardec, identificou-se um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre à nevoenta região. Pegou Allan Kardec, espírito livre do corpo físico, porque o corpo adormecia, e o levou para uma região nevoenta, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição, casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Então, dizei-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes no mundo espiritual em que eu estou vendo, cujos gemidos e imprecações e pragas e xingamentos me cortam a alma? E o orientador espiritual esclareceu imperturbável. Temos junto de nós os que estavam no mundo físico, os espíritos encarnados, plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas. Perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação no mundo espiritual por Allan Kardec, Kardec regressou ao corpo e, despertando de imediato, levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na próxima noite ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os Espíritos respondem. Indagação esta a que os instrutores responderam, não. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado da ausência da sua disposição de auxiliar o outro, de não haver praticado o bem. Qual o nosso esforço diário em nos renovarmos
por inteiro dentro das lições que recebemos do Evangelho e da doutrina espírita, para que possamos deixar os hábitos, os costumes, os dogmas que até então carregávamos para um novo comportamento. E finalizando, na Revista Espírita, Votos de Boas Festas. Assim reconhecereis o verdadeiro espírita, pela prática da caridade em pensamentos, palavras e ações. E vos digo que aquele que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme em qualquer momento, mente a si mesmo se aspira a compreender e a praticar o Espiritismo. Espero que esses pequenos trechos nos permita refletir sobre o assunto. Como a informação está gravada, podemos vê-la, revê-la, torná-la vê-la e meditar sobre o assunto. É importante uma outra coisa, é que desse endereço, que normalmente está no rodapé do texto, foi tirado uma pequena parcela onde existe um conjunto de informações. E quando estudamos o conjunto todo, a informação fica mais clara. Que Deus possa nos abençoar a todos e nos amparar sempre, à medida em que consigamos abrir o nosso coração e a nossa mente para receber o seu auxílio. Vou agora para o instante da nossa prece. Que possamos cerrar os nossos olhos por alguns instantes, mantendo essa vibração elevada, buscando ficar junto da espiritualidade amiga, dos mentores da casa, dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda, e com essa disposição de renovação íntima e também do desejo de auxiliar o próximo, possamos continuar cedendo de nós aquela energia espiritual que produzimos pelo bom pensamento, pela boa atitude para com aqueles que estão junto de nós, pela boa alimentação que é fluido cósmico universal ingerido em forma de alimento, em que é processado pelo corpo e transformado depois em energia em nosso favor, armazenando em nosso campo espiritual, no qual, à medida em que nos dispomos a auxiliar aqueles que estão à nossa volta, sejamos capazes de ceder a estes esse elemento básico espiritual, como o sangue o é para o corpo físico daqueles que estão doentes à nossa volta. Que Deus, abençoando todos nós, possamos permanecer com Ele em nossa mente e em nosso coração, hoje e sempre. Agradeço a todos a companhia e que possamos nos encontrar em outro momento. E para aqueles que gostaram, que se sentiram confortáveis com o estudo desta noite, amanhã nós teremos um outro estudo que começa às 20 horas na Fraternidade Espírita Jesus Amigo. E o tema é Pecado por Pensamento, Adultério. Desejo a todos uma boa noite e que possa encontrá-los no dia de amanhã. Abraço.